Código Penal. Título 2. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, b. de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, c. com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz-se o crime consumado. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. 2. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Diz-se o crime doloso. 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato o que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa, 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Título 3. Da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal, 1. A emoção ou a paixão, embriaguez. 2. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Título 5. Das penas. Capítulo 1. Das espécies de pena. Artigo 32. As penas são: 1. Privativas de liberdade, 2. Restritivas de direitos, 3. De multa. Seção 1. Das penas privativas de liberdade. Reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1. Considera-se, a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máximo ou média, b. Regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, c. Regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
Regras do regime fechado. Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho incomum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência e cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2. O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental. Artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: 1. Prestação pecuniária, 2. Perda de bens e valores, 3. Limitação de fim de semana, 4. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, 5. Interdição temporária de direitos, 6. Limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, 2. O réu não for reincidente em crime doloso, 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 1. Vetado. Parágrafo 2. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Parágrafo 3.
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste dos artes 46, 47 e 48. Parágrafo 1. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Parágrafo 4. Vetado, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Parágrafo 1. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3. As tarefas a que se refere o parágrafo 1 serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção 3. Da pena de multa. Multa. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias multa. Parágrafo 1.
O valor do dia multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2. O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando a. Aplicada isoladamente, b. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, c. Concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Modo de conversão. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Parte especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2. Se o homicídio é cometido, 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, 2. Por motivo fútil, 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução. A ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio. 6. Revogado, 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. B. Membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. 8. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. 9. Contra menor de 14 anos, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 2. A revogado. 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2. B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Parágrafo 2º. C.
A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Homicídio culposo. Parágrafo 3. Se o homicídio é culposo, pena detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Artigo 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino, pena reclusão, de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar, 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime praticado, 1. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei N.O. sobrescrito 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Coautoria. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, pena reclusão, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafo 1 e 2 do artigo 129 deste Código, pena reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 3. A pena é duplicada, 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Parágrafo 4. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Parágrafo 6.
Se o crime de que trata o parágrafo 1 deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2 do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7. Se o crime de que trata o parágrafo 2 deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, pena detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante, pena reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1. Se resulta: 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, 2. Perigo de vida, 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função, 4. Aceleração de parto, pena reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2. Se resulta: 1. Incapacidade permanente para o trabalho, 2. Enfermidade incurável, 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, 4. Deformidade permanente, 5. Aborto, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis, 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6. Se a lesão é culposa, pena detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7. Aumenta-se a pena de 1/3, 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafo 4 e 6 do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5 do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafo 1 a 3 ou deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, b. contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição, ou c. nas dependências de instituição de ensino, 2/3, ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, ou b. o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto iminente, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 1. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão, de 3 a 7 anos. Parágrafo 2. Se resulta a morte, pena reclusão, de 8 a 14 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3, 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo, 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134.
expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. Se resulta a morte, pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar e emergencial. Artigo 135. A. Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar e emergencial, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 3 a 7 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 8 a 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3. Admite-se a prova da verdade, salvo, 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no N.O. sobrescrito 1 do artigo 141. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1. O juiz pode deixar de aplicar a pena, 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Parágrafo 2. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Disposições comuns. Artigo 141.
As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido, 1. Contra o presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro, 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, 3. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 4. Contra a criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se em triplo a pena. Parágrafo 3. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível, 1. A ofensa é rogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos NS 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3 do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Parágrafo 2. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3. Não se compreendem na disposição deste artigo, 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Intimidação sistemática, bullying, artigo 146, a. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, pena, multa, se a conduta não constituir crime mais grave.
intimidação sistemática virtual, ciberbullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, pena reclusão de 2 anos a 4 anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, 1. Contra a criança, adolescente ou idoso, 2. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2-A do artigo 121 deste Código, 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Parágrafo 2. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, pena reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos, 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2. Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem, 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido, 1. Contra a criança ou adolescente, 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão, 4. Adoção ilegal, ou 5. Exploração sexual. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou 4. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo 1. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2. Revogado. Parágrafo 3. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência, 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4. A expressão casa compreende 1. Qualquer compartimento habitado, 2. Aposento ocupado de habitação coletiva, 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5. Não se compreendem na expressão casa, 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido, 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 2. Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, 3. Com emprego de chave falsa, 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. 5. Contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 4. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4b. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4c.
A pena prevista no parágrafo 4b deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. 5. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 6. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. 7. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Parágrafo 8º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável, em qualquer caso, o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos e multa, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 2. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Revogado. 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. 8. Se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Parágrafo 2. A pena aumenta-se de 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3. Se da violência resulta, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. 2. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão. Artigo 158.
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência ao disposto no parágrafo 3 do artigo anterior. Parágrafo 3. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2 e 3, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Parágrafo 2. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Parágrafo 3. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Parágrafo 4. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia, pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, usurpação de águas 1, desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias, esbulho possessório 2, invade, com violência pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2. Se o agente usa de violência, incorre também na pena esta cominada. Parágrafo 3. Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça, 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165.
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei, pena detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Ação e pena. O artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa, 1, em depósito necessário, 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168. A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem deixar de 1. Recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, 1. Tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4. A faculdade prevista no parágrafo 3 deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, apropriação de tesouro 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio, apropriação de coisa achada 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1.
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2. Parágrafo 2. Nas mesmas penas incorre quem, disposição de coisa alheia como a própria vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como a própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias, defraudação. De penhor 3. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado, fraude na entrega de coisa 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro, fraude no pagamento por meio de cheque 6. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2. B. A pena prevista no parágrafo 2A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. A administração pública, direta ou indireta, 2. Criança ou adolescente, 3. Pessoa com deficiência mental, ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas, incluído pela Lei nº 5.474 de 1968, abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. Artigo 175.
enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor, 1. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada, 2. Entregando uma mercadoria por outra, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender, como precioso, metal de ou outra qualidade, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo 2. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular, 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou gerente que toma a empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com o acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante, nos casos dos NS 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos NS 1 e 2, ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2. Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou arrante. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou arrante, em desacordo com disposição legal, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7. Da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1.
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2. Equipara-se atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 3, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no parágrafo 2 do artigo 155. Parágrafo 6. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 7º. Se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados, ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no parágrafo 1º deste artigo, conforme o caso. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2. Se da conduta resulta morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Artigo 214, revogado pela Lei nº 12.015, de 2009, violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216, revogado pela Lei nº 12.015, de 2009, assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único, vetado. Parágrafo 2. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único.
Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução. Artigo 217, revogado. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2, vetado. Parágrafo 3. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 4. Se da conduta resulta morte, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5. As penas previstas no caput e nos parágrafo 1, 3 e 4 deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único, vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena reclusão, de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone, pena reclusão, de 4 a 10 anos. Parágrafo 1. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2. Incorre nas mesmas penas, 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, pena reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1.
dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa excesso de exação. Parágrafo 1. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.
Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia Administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Parágrafo 1. Se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e o empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. 2. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. Parágrafo 2. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo, pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1. Equipara-se ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.